A aula passada a gente falou um pouquinho, né, da força elétrica, a gente falou da força elétrica, a gente falou um pouquinho do campo elétrico, né, a definição mais conceitual de campo elétrico, que é aquela definição das linhas de campo que o Faraday criou e que a gente usa também para todo tipo de campo, né? A gente usa as linhas de campo para o campo elétrico, para o campo gravitacional, para o campo magnético, então a gente vai representar essas linhas de campo. Só que as linhas de campo elas não têm valor, tipo assim, não tem como você calcular o valor do campo elétrico utilizando as linhas de campo. Dá para você falar onde o campo é mais forte, onde o campo é mais fraco, né? Então, tipo assim, ó, se você coloca uma carguinha aqui, né, vamos colocar aqui uma carga, o pessoal agora vai entrando, né? Vamos colocar aqui uma carga positiva aqui, assim, ó. Né? Ao colocar uma carga positiva aqui, aí a gente pode, peraí, a gente pode desenhar o campo elétrico dela, né? O campo elétrico da carga positiva é de afastamento. Então tá aqui assim, ó. A gente sabe que o campo elétrico vai ficando mais forte ou mais fraco à medida que a gente afasta da carga, porque essas linhas elas vão ficando mais afastadas. Então aqui, ó. Aqui tem um campo elétrico, uma linha de afastamento. Aqui eu posso desenhar outra linha de afastamento. E assim por diante. Essa ideia do Faraday é fantástica, né? E por que ele teve essa ideia? E por que ele teve essa ideia aqui de fazer com coisas mais gráficas? Porque ele não tinha formação formal, né? Tipo, ele não tinha feito faculdade, ele é um cara autodidata, ele foi aprendendo a, a trabalhar com isso porque ele era ajudante num laboratório e ele dormia no laboratório, então ele podia ler os livros de noite, então ele foi se inteirando com relação a essas coisas. Olha que legal. Né? Então ele fez isso aqui, ele fez essas linhas de campo simplesmente porque ele não tinha outro recurso, ele não conseguia fazer de outra forma. Né? Agora, a gente precisa formalizar isso, né? A gente precisa colocar valores para o campo elétrico. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso falar que aqui, ó, eu sei que o campo elétrico aqui no ponto, vamos chamar de ponto O. Não tem nada nesse ponto O aqui não. Ó. Vou colocar aqui, é um pontinho no espaço, vou chamar ele de O só para ter um valor. Eu sei que o campo elétrico aqui é mais forte que o campo elétrico aqui, ó. Vou chamar de ponto S. Através das linhas de campo, eu consigo dizer isso. Ó. Eu posso falar assim, ó, o campo elétrico no ponto O é maior que o campo elétrico no ponto S. Eu consigo dizer isso por quê? Porque as linhas onde o ponto O, as linhas onde ele está, elas estão mais próximas do que onde o ponto S está. As linhas de campo no ponto S elas estão bem mais distantes que as linhas de campo no ponto O. Mas eu não consigo falar assim, ó, esse carinha no ponto O é 2 vezes maior que no ponto S. O campo elétrico aqui no ponto S é 10 vezes menor que no ponto O. Eu não tenho essa possibilidade utilizando somente linhas de campo. Então aí eu tenho que entrar com o vetor campo elétrico. Quando a gente usa linhas de campo, eu vou trabalhar então com coisas mais qualitativas. Isso aqui é uma afirmação que eu estou fazendo de maneira qualitativa. Qualitativo. Qualitativo. Se eu quero uma coisa quantitativa, que envolve quantidade, quantas vezes maior um é do outro, aí eu vou ter que calcular o módulo do campo elétrico. E para calcular o módulo, módulo é valor, né? Valor do campo elétrico, aí eu já vou ter que trabalhar com uma equação que não foi Faraday que criou, né? Foi, se não me engano, James Clerk Maxwell, né? Que veio com as teorias do eletromagnetismo e tal.
Ele falou assim, ó, se você quiser, é baseado na equação do Coulomb. Se você quiser calcular o campo elétrico em um certo lugar, esse campo elétrico ele vai ser dado da seguinte forma. Olha o raciocínio do cara, como é que o cara era fodão. Ele fala assim, o campo elétrico é aquilo que transmite a força, né, segundo o Faraday. Então, a força que uma partícula vai receber se ela for colocada em uma certa região, ela é proporcional ao campo a carga colocada naquela região. Então, olha só, já que a força ela é maior de acordo com a quantidade de carga que eu colocar ali, tipo assim, ó, se eu chegar aqui nesse ponto O e colocar uma carga de 2 coulombs, ela vai receber uma determinada força. Mas se eu chegar aqui e colocar nesse ponto uma carga de 6 coulombs, ela vai receber o triplo de força, né? Porque eu estou colocando na mesma distância e eu sei que a força é proporcional à carga. Então ele falou assim, ó, a força então ela vai ser calculada de uma certa forma, ele definiu isso aqui, que vai ser o campo elétrico vezes a carga. Porque faz sentido, né? Olha só, existe um campo elétrico nesse ponto, né? Quando eu coloco uma carga ali, ela interage com o campo elétrico e ela recebe força. Quanto mais carga eu colocar, né? Quanto mais carga eu colocar, mais força eu vou receber. Se eu estiver numa região mais afastada, o campo elétrico é menor e aí a força vai ser menor. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Agora, partindo dessa suposição aqui, ó, que então a força ela é o campo elétrico vezes a carga. Ela acontece quando uma cargazinha encontra um campo elétrico que não é dela. Tá? A gente chama essa carguinha aqui, ó, esse Qzinho, tem um nome especial. Ele é chamado de carga de prova. Por quê? Porque é a carga que eu vou colocar em uma certa região para medir o valor do campo elétrico. Eu coloco uma carguinha aqui, uma carguinha de prova, aí ela começa a andar para um lado ou para o outro, né? Dependendo do sinal dela. Tá? Essa é uma carga que está sentindo um campo elétrico que não é dela. Lembra aquela brincadeira que eu fiz do CC, da subaqueira? Né? A carga que gera o campo elétrico, a gente chama de carga geradora, que a gente vai colocar um Qzão. A carga que sente o campo elétrico é a carga Qzinho, que é a carga de prova. Quem gera o campo elétrico não sente o próprio campo. É aquele negócio do CC. Quem tem CC não sente o próprio CC. Então, tá? Você vai precisar de uma carga externa. Eu quero medir o campo. Essa carga aqui não vai me dizer o campo. Eu vou colocar uma outra carga aqui e ela vai me dizer se ela vai começar a andar. Aí eu vou saber se lá tem campo ou não. Agora, partindo desse aqui. Força elétrica, o próprio Coulomb já tinha falado, que era K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado, isso é força. O campo elétrico é vezes uma carguinha que eu coloco ali. Só que, presta atenção, essa carguinha que foi colocada aqui, ela é a carga Q2. Então, presta atenção. A carga Q2 ela pode sair daqui. Eu só vou chamar com ela de outra letra, Qzinho. A carga Qzinho está interagindo com a carga Qzão e está recebendo força. Como ela aparece dos dois lados da equação, eu cortei o Qzinho. Olha que legal. Então, o campo elétrico ele pode ser calculado como K vezes a carga Q1 dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, para que eu tenha a grandeza campo elétrico em volta de mim, basta eu possuir carga elétrica. O campo elétrico ele é inversamente proporcional à distância, mas basta que exista uma carga elétrica que vai existir um campo elétrico em volta dela. E o valor desse campo elétrico é simplesmente o valor da lei de Coulomb subtraída a segunda carga. Você não vai ter a segunda carga, porque você tem uma carga só gerando aquele campo elétrico em volta dele. E isso aqui é uma grandeza vetorial.
Isso aqui me dá o módulo do campo elétrico, o valor do campo elétrico. Eu calculo o valor do campo elétrico, então, com essa fórmula. E como que eu calculo a direção e sentido, né? Como que eu deduzo a direção e o sentido? Bom, os carinhas falaram, ó, para calcular o valor do campo elétrico é assim. Para fazer a direção e sentido do campo elétrico, a gente pode utilizar a ideia do Faraday, não tem problema nenhum. Ainda é uma boa ideia a ideia do Faraday. Tá? Como assim? Eles falaram, ó, para calcular o módulo, a gente tem fórmula. Para calcular a direção e o sentido, o Faraday já fez isso para a gente. É só você imaginar que tem uma linha de campo passando pelo ponto onde você quer desenhar o campo elétrico. Então, vamos supor, eu quero desenhar o vetor campo elétrico do ponto S. Aí eu imagino que tem uma linha de campo passando ali, ó, em cima do ponto S. Tá vendo? Tem uma linha de campo passando aqui, ó. Ela é de afastamento, então ela sai do positivo para lá. Então, se eu quiser saber o vetor campo elétrico do ponto S, eu vou imaginar uma linha de campo passando ali, e esse vetor vai estar em cima da linha de campo. Se for uma carga positiva, esse vetor é um vetor de afastamento. Olha que povo criativo, né? O Faraday já tinha feito isso. Então, se fosse uma carga negativa gerando esse campo, seria um vetor de aproximação. Então, olha só, você imagina que tem as linhas de campo em volta da carga. Desenhe o seu vetor, depois você pode tirar. Olha só, essa carga Q aqui, ela produz esse campo elétrico aqui, ó, chamar de ES. Esse vetor campo elétrico aqui. Por quê? Porque eu posso imaginar que tem uma linha de campo saindo da carga positiva, passando pelo ponto S. Então, a gente usa a ideia do Faraday até hoje, né? Ah, e se eu quiser saber... Só que a gente acrescentou uma coisa. Acrescentou uma equação que faz com que a gente seja capaz de calcular o valor do campo elétrico também. Então, olha só. Quero calcular o campo elétrico do ponto O. Quero saber o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto O. Primeira coisa. Imagine uma linha de campo passando pelo ponto O. É uma linha de afastamento, ó. Essa linha passou pelo ponto O. Aqui está meu ponto O. A carga é positiva, então eu tenho um vetor que sai da carga e aponta na direção dessa linha de campo. Vou desenhar ele bem grandão, porque como o ponto O está próximo da carga, eu tenho um vetor campo elétrico bem maior. Então, esse é o campo elétrico do ponto O. E depois que eu imagino, eu posso tirar as linhas. Ó, o campo elétrico do ponto O está aqui, começando no ponto O, e o campo elétrico do ponto S está aqui. Ah, mas como é que eu sei que eu tenho que desenhar assim e não assim, ó? Bom, é só você imaginar aquela linha de campo passando em cima do pontinho. Né? Na sua cabeça você vai ter essa figura aqui, um tanto de linhas de campo saindo da carga se ela for positiva ou entrando na carga se ela for negativa. A porta vai bater. Ó, bateu devagarinho. Tá? Depois que você imaginou, você pode até tirar isso fora. Ó, o campo elétrico do ponto O, ele aponta para longe da carga porque é um campo de afastamento, é uma carga positiva, campo de afastamento. Se fosse aqui uma carga negativa, era só inverter os valores. Tá, mas e se eu quiser saber os valores? O valor do campo elétrico? Bom, aí eu teria que saber o valor dessa carga aqui, central, que é a carga geradora. Vamos supor que essa carga central aqui, ela possua, sei lá, 1 nanocoulomb. 1 nanocoulomb. O que o ponto O esteja distante 20 centímetros dessa carga. Dessa carguinha aqui, 20 centímetros. Vamos supor e que o ponto S esteja distante, vamos colocar mais aqui, vamos colocar uns 80 centímetros. Nossa, eu era ter a linha aqui.
e o ponto S está distante 80 centímetros. A única coisa que muda na geração desse campo é a distância, né? Quanto mais distante, menor ele vai ficando. Você pode analisar isso pela distância das linhas de campo ou pela equação mesmo. O campo elétrico é inversamente proporcional à distância. Se eu quiser fazer essa conta, eu sou obrigado a colocar essa carga aqui, Q, em Coulomb. Ela é a carga geradora. E ela tem que estar em Coulomb. E isso aqui é a distância. A distância tem que ser em metros. Esse K aqui, ó, é o K do meio. Vai depender do meio, e o K0 é uma constante, né, da física, que é o K do vácuo. Cada meio tem a sua constante. Você não tem que decorar. Vou tirar essas linhas de campo daqui, ó, só para vocês entenderem. Então, a carga geradora está aqui, o ponto O está a uma distância de 20 centímetros. O campo elétrico gerado por essa carga no ponto O é esse vetorzão aqui, ó. O campo elétrico gerado por essa carga no ponto S é esse vetorzão lá. Se eu quiser calcular, é só aplicar a equação. Vamos lá. Em que unidade nós definimos o módulo do campo elétrico? Vão ter duas unidades possíveis. Elas são equivalentes, tá? Eu vou já mostrar para vocês. Você pode colocar em newtons por coulomb, ou você pode colocar em volts por metro. Não tem uma unidade específica, não. Então, vamos fazer assim, ó, vamos calcular o campo elétrico do ponto O. Eu vou pegar o K, que vamos fingir que está no vácuo, tá? Só para facilitar a nossa vida. Então, o meio aqui é o vácuo, 9 vezes 10 a 9. Vou multiplicar pela carga geradora, aí tem que tomar cuidado, porque tem que estar em coulomb. Então, 1 nanocoulomb é 1 vezes 10 a menos 9. O que tem que saber de cor dessas grandezas, essas potências de 10 maldita? Quilo, mega, vamos lá, quilo, mega, giga, tera. Mili, micro, esse micro sempre, meu sai sempre feio. Micro, nano, pico. Essas aqui você tem que saber de cor, ó. Né? Quilo, aqui é 10 a 3, 10 a 6, 10 a 9, 10 a 12. Essas aqui aparecem muito em astronomia, leis de Newton e tal, né? Essas aqui aparecem muito na eletricidade, no geral. Aí 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12. Tem que saber de cor. Como você vai decorar isso aí? Pode ser musiquinha, inventa uma musiquinha, pode ser o que for. Mas você tem que decorar. Quilo, mega, giga, tera, mili, micro, nano, pico. Inventa a musiquinha aí para nós, João. Faz aí um vídeo. O João fazia uns vídeos, umas edição boa, de zoação, né, João? Cadê aquele que você fez dos professores? Aquela é fantástico, velho. Você deletou aquilo lá, não, né? Eu quase coloquei ele de recuperação em 2018, que fez uma foto minha com o Bolsonaro, fia da azul. Então, aqui, ó, você tem que lembrar que nanocoulomb é 10 elevado a menos 9. E aqui, os 20 centímetros, ele tem que entrar em metro. Então, vai ser 0,2 ao quadrado. Eu odeio decimal. Então, 20 centímetros, eu prefiro, em vez de colocar, né, 0,2, eu prefiro colocar 2 vezes 10 a menos 1. Porque quando você vai elevar ao quadrado, 0,2 ao quadrado dá 0,04. Aí vai começando a ter zero demais. E quando você eleva uma potência de 10 ao quadrado, é facinho de trabalhar. Então, o campo elétrico no ponto O é 9 vezes 1, 9. O 10 a 9 cancela com 10 a menos 9.
E aqui embaixo vai ficar um 4 vezes 10 a menos 2. Então, 9 dividido por 4 é 2,25. E aqui vai dar um 10 a 2. Aí você pode escrever N barra C, que significa newtons por coulomb. O que significa essa unidade? Eu acho massa vocês tentarem entender a unidade. Newton por coulomb significa que eu vou obter 2,25 vezes 10 a 2, ou seja, eu vou obter 225 newtons de força para cada coulomb de carga que eu colocar aqui. Se eu colocar 1 coulomb de carga nesse ponto, ela vai receber uma força de 225 newtons. Mas se eu colocar 10 coulombs de carga aqui, ela vai receber 2.250 newtons de força. Porque esse campo elétrico tem essa intensidade, ó, 225 newtons por coulomb. É legal você entender as unidades. Agora, o campo elétrico do ponto O, ele é bem menor, né? Porque você vai usar um 9 vezes 10 a 9, que é a constante. A carga geradora continua a mesma, 1 vezes 10 a menos 9. Só que a distância é de 80 centímetros. Então, é 8 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, porque 80 centímetros é 0,8 metros. Então, na hora de fazer a conta, vai dar o 9 que está em cima, né? Porque o 10 a 9 cancela com 10 a menos 9. Só que embaixo aqui, ó, não vai ser um 4 mais, vai ser um 64 vezes 10 a menos 2. Né? Então, o campo elétrico do ponto O, vou até fazer uma continha aqui, ó. 9 dividido por 64 é 0,14. Então, eu vou ter 0,14 vezes 10 a 2, ou 14 newtons por coulomb de força de campo elétrico aqui. Enquanto aqui eu tenho um campo elétrico que vale 225 N/C, newtons por coulomb, o campo elétrico aqui é simplesmente 14 newtons por coulomb. Então, uma carga de 1 coulomb colocada aqui no ponto O recebe uma força de 225 newtons. Se a mesma carga for colocada no ponto S, ela vai receber só 14 newtons de força. Ponto S, valeu. Isso mesmo. Por quê? Porque eu estou mais longe. Porque o campo elétrico é mais fraco. Porque a influência da carga geradora no ponto S é bem menor do que no ponto O. E assim por diante. Então, é uma maneira legal de você entender o porquê da força ficar menor à medida que você vai distanciando de uma carga elétrica. Por quê? Porque o campo elétrico vai diminuindo. Vai ficando mais fraco. O campo elétrico é inversamente proporcional à distância. E não é só a distância. É inversamente proporcional à distância ao quadrado ainda, né? Cai muito rápido. Aqui eu quadrupliquei a distância, né? Ó, de 20 centímetros foi para 80 centímetros. E a força, então, ela tem que ter caído 16 vezes. Porque eu quadrupliquei. 4 ao quadrado é 16. 225 dividido por 14 dá 16, porque eu arredondei o valor, né? Então, a força no ponto O é 16 vezes maior que no ponto S, porque ele está 4 vezes mais perto. Tá vendo? O que muda no cálculo do campo elétrico se a carga fosse negativa? Nada. No cálculo, nada. Mudaria só no desenho do vetor, né? Porque no ponto S, se fosse uma carga negativa, os vetores estariam apontando para a carga, tá? E não fugindo da carga. Só lembrar disso aí, o campo elétrico sai da carga positiva e entra na carga negativa. Até aí tudo bem? Entenderam o conceito aí do campo elétrico, do vetor campo elétrico, né? Do valor do campo elétrico?
E qual que é o problema? Além de ter uma fórmula, né? Qual que é o maior problema? É que campo elétrico é vetor. Então, vamos supor que você tem aqui duas cargas. Ó. Nós não vamos entrar em cálculos de vetores, tanto assim não. Deixa eu dividir aqui isso aqui, quer ver? Ó? Vamos desenhar vetor só, tá? Não vamos ficar fazendo cálculos impossíveis com valores e fórmulas escabrosas de vetores, não. Mas vamos desenhar. Imagina que eu tenho uma carguinha aqui, uma carguinha aqui. Tá? Então essa aqui seria a minha carga, vou chamar de carga A, e essa aqui de carga B. Vamos supor que ambas são positivas, tá? Tanto a carga A quanto a carga B são cargas positivas. Vou chamar assim. Essa aqui é QA e QB. O fato do campo elétrico ser positivo faz com que a gente tenha que somar vetorialmente falando. Tipo assim, vamos pensar aqui nesse ponto. Vamos chamar isso aqui de ponto... pode ser ponto O mesmo. Gosto da letra O. Aqui, ó, no ponto O. Qual que é o campo elétrico resultante no ponto O? Eu não quero saber o valor, tá? Então vamos colocar assim, ó. Represente o campo elétrico resultante nos pontos O e S. Pronto. Imagina que você tivesse aqui um exercício de livro. Um exercício de livro. Então, vamos colocar aqui assim. Vou colocar aqui em cima só para você saber o que a gente está fazendo. Aí o ponto O está aqui. E vamos colocar o ponto S mais embaixo. Vou colocar ele aqui assim. Deixa eu tentar ver. O meio está mais ou menos aqui. Ó. Aqui, o meio, ponto S. Tá? O que você faz? Né? Bom, eu tenho duas cargas. Então, pelo fato de eu ter duas cargas, eu tenho que desenhar o campo elétrico de cada uma delas. Eu vou até mudar a cor aqui. Ó. Eu vou falar... Ué. Não estou conseguindo... Pera aí. Doideira. Não está desenhando. Cadê meu... Ah, tá, peraí. Tinha um negócio marcado ali. Aqui, vou colocar a carga A como uma carguinha vermelha. Então, o vetor que a carga A fizer, eu vou colocar de vermelho. E essa carga aqui, não, eu vou colocar ela azul. Tá? Essa carga aqui vai ser minha carga azul. Então, se tiver algum exercício pedindo isso, você vai ter que fazer bem aos poucos. Primeira coisa, vamos fazer para o ponto O. A carga A é uma carga... Então, as duas são positivas, tá? Porque se fosse negativa, estava escrito assim, menos que A, por exemplo. As duas são positivas. Até coloca aqui, mais que A e mais que B. Então, você vai imaginar uma linha de campo passando aqui, ó, ao longo do ponto O. Né? Não precisa desenhar ela, você vai imaginar ela passando ali. Então, o vetor campo elétrico que o ponto A vai fazer, ele está apontando para cá. Ó. Ele não está assim. Ele não está assim. Ele está ao longo de uma linha de campo. Então, ele está tipo assim. Ó. A carga vermelha faz vetor vermelho. Ok? E a carga azul? A carga azul está bem longe, né, da carga do ponto O. Mas se tivesse uma linha de campo, essa linha de campo estaria assim, né, ó, saindo da carga azul, passando no ponto O. Então,
o campo elétrico gerado pela carga azul está mais ou menos aqui, ó. E ele é menor do que o campo vermelho. Carga vermelha faz um vetor grande porque está próximo dela. Carga azul faz um vetor azul menor porque está longe dela. Nesse ponto S aqui, ó, essa carga vermelha faria um campo elétrico para cá, ó. Saindo dela. Dá para você imaginar uma linha de campo passando aqui, né? Ó. E a carga azul faria um vetor campo elétrico passando aqui assim, ó, mais ou menos. Aí, beleza. Ambos são vetores que estão saindo das cargas e tal, né? Só que eu não somo isso aqui, tipo, igual eu somo 2 mais 2. Não é assim que eu somo vetores. Como que soma vetor? Somando vetor, você tem que fazer aquele lance, né, de fechar. Só respondeu Jamil aqui, beleza, Jamil. De fechar o paralelogramo e tal, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer o ponto S que ele é mais fácil. A gente viu na aula passada, no comecinho da aula passada, você pega uma régua, coloca em cima do vetor que você quer prolongar, né? Aqui, ó, daqui. Aí você vai pegar essa régua e trazer para o vetor que você quer somar com ele. Ó. Depois você faz a mesma coisa para o outro vetor. Coloca uma régua aqui, coloca em cima dele, traz para a ponta do outro vetor e prolonga. O vetor resultante, ele está sempre aqui, ó, nessa diagonal. Então, o vetor resultante vai estar aqui. Ó. Puta merda, tá doido? Então, quer dizer que o campo elétrico resultante no ponto S é a união do azul com o vermelho, mas é a união vetorial ainda. Porque o vetor feito pela carga vermelha é esse aqui, ó. O vetor azul é esse aqui. E a união desses dois vetores, vermelho com azul, gera esse vetor preto, que é o campo elétrico resultante. Significa que se eu for colocar uma carga aqui nesse ponto, se eu for colocar uma carga elétrica nesse ponto S e ela for positiva, ela vai começar a andar para baixo. Carga positiva sofre ação de força na direção do campo. Mas se ela for negativa, ela vai começar a andar para cima. Por quê? Porque o campo é para baixo e ela anda na direção contrária do campo. Como é que eu faço com essa parte aqui? Bom, você vai fazer uma reta paralela ao vetor vermelho aqui. Tentar fazer, né? Uma reta paralela ao vetor azul aqui. O vetor resultante está aqui, ó. Ó que doideira. Então, o campo elétrico no ponto O não é nem na direção do azul, nem na direção do vermelho. É na direção ali que fica entre os dois, né? Então, depende de uma regra vetorial, né? Depende de uma regra vetorial aí para fazer essa continha. Dificilmente vai cair isso no Enem, mas é bom você saber mais ou menos para onde que o vetor campo elétrico resultante aponta e tal. Mas lembra, toda questão do Enem tem que ser contextualizada. Contextualiza uma questão dessa aqui para mim, de campo elétrico assim, vai. Como é que você faz? Dificilmente você vai ter que criar uma questão que o cara está estudando um campo elétrico no laboratório dele, sei lá, ele pode estar reproduzindo o experimento de Millikan e quer saber para onde que a gotinha... dá até para fazer. Né? Já dá para fazer uma questão, dá para criar uma questão já por Enem, em cima disso aqui. Bom, né? Ganhar um dinheirinho em cima aí do Enem. O que está tendo buzinaço em Divinópolis agora, gente? O que seria isso? Deve ser carreata porque inaugurou o McDonald's. Imagina.
Na época que eu fazia, João, recebia R$ 50 por questão. Não compensa não, velho. Sinceramente, não compensa. Porque demora muito, assim. No começo, você vai fazendo um tanto de questão. Mas se for uma coisa pra você fazer uma vez só, beleza. Mas se você se você tem a obrigação de ficar criando questão toda vez, é complicado. Que as ideias vão acabando, né, com o tempo. E aí você tem que criar uma questão completamente inédita, é difícil. Tá, então, lembrar que o campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial. Então, o campo elétrico resultante depende de uma soma vetorial. Vamos pegar uma questão aqui da apostila, só para vocês verem uma coisa, quer ver? Meu desktop é bonitão, né? Bem organizado. Olha só, esse tipo de questão aqui nunca vai cair no Enem, porque ela não tem contextualização nenhuma. Mas é bom para você entender o raciocínio. Dessa forma aqui, não cai. Vou pegar cada uma aqui. O que deve estar rolando aqui nessa cidade? Alguém está sabendo? Carreata de alguma coisa? Tem político na cidade, gente? O povo tá buzinando aqui já tem uns 5 minutos aqui perto de casa. Quatro partículas eletrizadas estão fixas nos vértices de um quadrado. As partículas têm cargas elétricas indicadas na figura. Identifique a... Espera aí que... Vou ter que fazer aquele upgrade de novo da minha conta. Venceu o meu pagamento. Pera aí. Porque senão vai acabar o prazo aqui. Pera aí. O que eu queria fazer mesmo? Deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui rapidão, gente. Pedindo cartão de crédito aqui para eu pagar. Pera aí. Deixa eu ver se é esse cartão aqui.
Beleza, deu certinho. Agora sim. Vamos lá. Então, aqui, ó, depois a gente fala do potencial elétrico, tá? Depois a gente pode voltar nessa questão. Vamos pensar que essa questão está pedindo só onde o campo elétrico, esquece potencial elétrico, onde o campo elétrico no centro do quadrado é nulo. Tá? Então, esquece que existe potencial elétrico. Em qual dessas configurações o campo elétrico no centro do quadrado é zero? Tá? Olha só. Vamos analisar essa situação aqui. Ele colocou um quadrado porque no centro do quadrado as distâncias são todas iguais, né? Então essa carga aqui está uma distância do centro igual a essa, igual a essa, igual a essa. Isso vale para todo mundo. Então olha só, essa carga ela é positiva. Ela vai fazer um campo elétrico, vou pintar ela de rosa. Ó. Ela vai fazer um campo elétrico para cá, no centro do quadrado. Ok? Essa carga aqui, ó, eu vou pintar ela de verde. Ela é positiva. Ela vai fazer um campo elétrico no centro do quadrado para cá, na direção, né? Aqui, ó. E ele tem o mesmo valor, né, que a outra carga aqui. Por quê? Porque é Q aqui, Q aqui. E a distância é a mesma. Então, se a carga que gera o campo é igual e a distância é igual, o campo elétrico gerado pela rosa e pela verde é igual. Agora, olha só, vou pintar essa carga aqui de azul. Essa carga é negativa. O campo elétrico gerado por uma carga negativa não é de afastamento, é de aproximação. Então, eu vou ter um campo elétrico aqui, ó. Tá vendo que eu tenho dois vetores, um verde e um azul. Eles não vão se anular, eles vão se somar. E essa carga aqui é a carga vermelha. Ó. Ela vai fazer um campo elétrico de aproximação, porque ela é negativa. Então, presta atenção. Existe alguma possibilidade, né, esse vetor azul com esse vetor verde, esse vetor rosa e esse vetor vermelho somados darem zero? Não. A soma desses quatro vetores vai dar um vetor para a direita aqui. Ó. É só você pegar esse vetor azul, tirar ele daqui e desenhar ele aqui. Pega o vetor vermelho e desenha ele aqui. Soma tudo, vai dar um vetor aqui para a direita. Não é zero. Olha só quando que pode ser zero. Quando eu tenho cargas iguais e em oposição. Olha só que bacana. Vocês vão ver. Essa carga aqui, ó, eu vou chamar ela de vermelha. A carga vermelha vai fazer um campo de aproximação. Ó, apontando para ela. Essa carga aqui eu vou chamar ela de rosa. A carga vermelha tem menos 2Q. A carga rosa tem menos 2Q também. Então, ela vai fazer um campo de aproximação em direção a ela exatamente igual ao campo de aproximação feito pela carga vermelha. Por quê? Elas têm mesmo valor de carga e a distância delas ao ponto C, ao ponto central do quadrado, é o mesmo. Ou seja, esse vetor aqui anula esse. Os dois vetores se anulam. O mesmo vai acontecer com essa carga aqui mais Q, que eu vou chamar de verde. Ela vai fazer um vetorzinho para cá. Ó. Esse vetor é menor do que os outros, tá? Do que o rosa e que o vermelho. Por quê? Porque essa carga aqui é mais Q e essas aqui é menos 2Q. E eu vou chamar essa carga aqui de carga azul, que tem mais Q. Ela faz um campo de afastamento aqui. Tem o mesmo valor de carga, sinais opostos, um vetor vai anular o outro. Ó. Esse vetorzinho verde aqui anula o azul. Eu tenho sempre dois vetores de mesmo tamanho e opostos, um anula o outro. Então, nessa opção B, o campo elétrico no centro do quadrado é zero. Eu tenho 4 vetores e eles se anulam de 2 em 2. Você pode tentar reproduzir aqui na letra C, na letra E, na letra D, e você vai ver que não vai dar. A única opção onde eu tenho vetores iguais e em oposição, que é quando um anula o outro,
é na letra B. Certinho? Faz um teste aqui para você ver, ó. Depois eu tenho que tentar. Porque. Não. É porque eu mudei a questão, né? É porque eu falei de campo elétrico e potencial. Agora é só campo elétrico. Então, como eu mudei a questão, vai ter uma outra alternativa correta. A letra E também está correta. Acabei de ler o que você falou, Bianca. Porque olha só, essa carga faz um campo de aproximação. Essa carga também faz um campo de aproximação. Essa carga faz campo de afastamento. E essa carga faz campo de afastamento. Então, eles todos se anulam. Zera tudo. Tá bom? É porque eu alterei a questão, né? Na verdade, a alternativa correta dessa questão, a gente vai fazê-la de novo quando tiver o potencial elétrico envolvido. Você vai ver que, quando é só o campo elétrico, a letra B e a letra E servem. Porque o campo elétrico no centro do quadrado é zero, em ambas. Mas quando envolve potencial elétrico, a letra B de bola deixa de ser verdade. Ela deixa o potencial elétrico no centro desse quadrado aqui não é zero. Tá? Mas o campo elétrico mas o potencial não. Vocês vão ver por quê. A letra E, então, meu canetinha caiu. A letra E, então, também pode ser verdade, tá bom? Quando você tem cargas de mesmo sinal e em oposição, né? A gente fala diametralmente opostas, elas se anulam. O campo elétrico delas se anula no meio delas, né? Até aí, beleza? Deixa eu pegar, ver se tem outra aqui. Potencial. Potencial. Depois a gente vai voltar e fazer mais aqui. Agora a gente vamos fazer o intervalo um pouquinho mais cedo, porque o potencial, com o potencial a gente consegue resolver todas as outras aqui, tá bom? Então vamos lá, ó, 7h25, 7h35 a gente volta, tá bom? Quando eu voltar eu não vou... Aí. Então olha só, o potencial elétrico é uma maneira de você dizer quanto de energia uma carga de prova teria se ela fosse colocada próxima a outra carga, que gera um campo elétrico, que gera uma força elétrica e assim por diante. Então nós vamos pensar de novo aqui numa carguinha, né? Pode ser uma carga positiva, e a gente sabe que em volta dela ela gera um campo elétrico, né? Então vamos colocar aqui só algumas linhas, tá? Só de referência para a gente, não vou colocar todas não, senão também vai dar trabalho demais, né? Então aqui, ó. Então aqui, ó, vou colocar só 4 linhas aqui, só para a gente lembrar que existe um campo elétrico de afastamento aqui, mas vocês imaginem aí várias linhas em torno dessa carga. Tá? Quanto você quiser imaginar, pode imaginar. Eu sei que se eu colocar, por exemplo, uma carga negativa aqui, ó, uma carguinha negativa, ela vai começar a... Deixa eu mudar. Ela vai começar a se mover. Então, vamos colocar ela mais longe aqui. Vou colocar uma carguinha... Opa. Colocar uma carguinha negativa aqui. Essa carguinha, ela começa a se mover, porque a gente já viu, né? Ela vai ser atraída pela carga positiva, ela recebe uma força elétrica da carga positiva. A gente já sabe que ela recebe essa força elétrica da carga positiva porque existe um campo elétrico naquela região, né? Olha só, existe um campo elétrico que aponta para cá, ó. Estão lembrados? Opa, né? Antes do intervalo a gente viu que a carga positiva faz um campo elétrico para cá, né? Contrário de afastamento, então existe um campo elétrico para cá. Na quarta-feira passada, a gente viu, Matheus caiu da reunião, espero que ele já esteja voltando. Na quarta-feira passada, a gente viu que cargas negativas
sofrem ação de uma força elétrica contrária ao campo elétrico. Então, se o campo elétrico está apontando para fora, para longe da carga positiva que gera ele, essa carga negativa recebe a ação de uma força elétrica contrária ao campo. Isso tudo a gente já viu. Só que a gente ainda não explicou uma coisa. Se essa carga começa a se mover, quando ela passa, vamos supor que eu coloquei ela aqui, tá? Então, nesse momento aqui, ela tem uma velocidade inicial igual a zero. Vou colocar o v de velocidade de outra forma, para não confundir. Ó, a velocidade inicial dela, v0, é zero. Tá? Ela não tem velocidade. E aí ela começa a se mover. Tá se movendo na direção da força, né? A carga estava parada, então ela vai começar a se mover na direção da força. E quando um corpo começa a se mover, ele adquire uma coisa chamada energia cinética. Não é? A carga é negativa, ela vai começar a se mover para cá. Ó. Então, vamos supor, a hora que ela estiver passando aqui, ó, por esse ponto, a hora que ela estiver passando por aqui, ó, a velocidade dela não vai ser zero mais. Ela vai estar sujeita a uma força que vai estar maior e tal, mas o que interessa para a gente é o seguinte, a hora que ela estiver aqui, ela vai possuir uma certa velocidade. Ela vai ter uma energia cinética, que antes ela não tinha, porque quando eu coloquei ela lá, ela estava parada. Né? Ela está sob a ação da força, existe um campo elétrico maior ainda, uma força maior ainda, mas o que interessa para mim é o seguinte, nesse ponto aqui, ela possui uma certa velocidade, que não é zero mais. Antes ela não tinha velocidade, agora ela tem velocidade. De onde que vem essa energia? Porque se ela adquiriu velocidade, é porque ela recebeu energia de alguém. Essa energia tem que ter vindo de algum lugar. Essa energia, então, a gente fala que ela veio da diferença de potencial entre esses dois pontos. Essa energia que ela adquiriu, porque olha só, aqui ela tinha energia cinética, que é aquela energia do movimento, zero. Nesse ponto aqui onde ela tem uma velocidade, a energia cinética dela é diferente de zero. Ela não tinha energia cinética, agora ela tem, e isso veio de algum lugar. Essa energia, essa variação de energia, esse trabalho que a gente fala, né? Trabalho é quando um corpo ganha ou perde energia. Esse trabalho ele foi realizado pela força elétrica, pelo campo elétrico ou pelo potencial elétrico que existe em volta da carga positiva. Tá? É essa a ideia. Então, essa cargazinha negativa, ela recebeu energia de algum lugar. Então, ó, a carga negativa, a carga de prova, né, pode ser negativa ou positiva. Eu poderia fazer o mesmo raciocínio como a carga positiva, só que ela estaria sendo repelida pela carga geradora aqui. Né? A carga de prova recebeu energia cinética devido à diferença de potencial elétrico. Então, é isso que a gente vai falar, ó, elétrico. Em torno da carga positiva, em torno da carga geradora. Tá? Olha só. Quando você tem uma carga elétrica gerando campo elétrico, essas coisas assim, a gente fala que existe um potencial elétrico em torno dela. Vocês já ouviram essa palavra potencial em algum lugar, não já? Vocês já ouviram essa palavra potencial quando a gente fala de potencial gravitacional, né? Então,
Vamos pensar no potencial gravitacional para a gente entender. Você sabe que tem que ter uma diferença de energia aqui, mas vamos tentar entender o que significa esse potencial. Imagina que aqui é o chão, é o solo, tá? Então aqui é a linha do horizonte. Aí aqui tem uma árvore, ó. Solzinho está aqui. E você sabe que a Terra puxa tudo para baixo, né? Então, se você colocar um objeto aqui, ó, vamos supor que esse objeto tem 1 kg e você colocou ele a 2 metros de altura. A gente fala, esse objeto tem uma certa energia potencial gravitacional. EPG, energia potencial gravitacional. Você pode calcular ela fazendo mgh. Essa energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Beleza. A gravidade é 10, tá? A gravidade da Terra puxa as coisas para baixo. Existe um vetor, né? Campo, não é campo elétrico, não é campo magnético, um vetor campo gravitacional da Terra, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então você faz 1 vezes 10 vezes 2. Esse corpo, então, ele vai ter 20 joules de energia. Mas agora imagina que na mesma altura eu coloque um corpo de 2 kg. Se eu fizer a mesma coisa, a mesma conta, EPG, a massa é 2, a gravidade é 10, a altura é 2. Eu vou ter uma energia potencial de gravitacional de 40 joules. Se eu colocar um corpo com 3 kg e fizer a mesma conta, eu vou ver que a energia potencial gravitacional ali é 3 vezes 10 vezes 2. Então, eu tenho uma energia potencial gravitacional que vale 60 joules. Tá vendo? Então, tem algum problema eu falar que essa altura aqui, ó, que essa altura de 2 metros, ela está me fornecendo 20 joules por quilograma? Faz sentido, não faz? Olha só. Nessa altura aqui de 2 metros, eu recebo 20 joules de energia por quilograma. Se eu colocar 1 kg, eu tenho 20 joules. Se eu coloco 2 kg, eu tenho 40 joules. Se eu coloco ali 3 kg, eu tenho 60 joules. Então, nessa altura, eu tenho um potencial gravitacional, olha só, a 2 metros de altura, temos um potencial gravitacional de 20 joules por quilograma. Entenderam a lógica do potencial gravitacional? Potencial, quanto de energia, qual o potencial de energia que eu tenho ali a essa altura. Cada altura vai ter um potencial gravitacional diferente, né? Beleza? Quanto maior a altura para a Terra, para a gravidade, maior o meu potencial gravitacional. Essa é a ideia. Agora, e o meu potencial elétrico? Como que eu calcularia? Porque eu sei que tem que existir. Eu sei que tem que existir esse potencial elétrico porque uma carga adquire velocidade, ou seja, adquire energia cinética quando colocada próxima de outra. Então, como que eu vou calcular esse potencial elétrico? Vamos lá. Vamos lá, colocar uma cargazinha. Vamos colocar uma carga positiva aqui. Vou colocar ela menorzinha. E vamos pensar assim.
Se eu tiver a 2 metros dessa carga, qual seria a energia que eu teria nesse pontinho aqui, para ser fornecida? Bom, a ideia é que o potencial elétrico, que é a letrinha V, ele seja uma quantidade de energia. Pensa no potencial gravitacional, era joule por quilograma. Joule é a unidade de energia universal, joule. Para toda energia que você pensar é joule. Quilograma é a unidade de massa. Concorda? Só que aqui é potencial elétrico. Bom, energia é energia. Joule. Tá? Agora, quilograma não entra na eletricidade. O que entra é coulomb, que é a unidade de carga. Então, o potencial elétrico ele tem que ser calculado como a energia que a carga recebe dividido energia, tá? Vou colocar aqui, energia que a carga vai receber nesse ponto aqui, dividido pela carga dela. E para satisfazer essa ideia aqui, isso aqui é o potencial, é a letrinha V, tá? Potencial elétrico. Para satisfazer essa ideia de joule por coulomb, porque energia é joule e carga é coulomb, a gente tem que utilizar a seguinte equação. O potencial elétrico vai ser K, sempre é o mesmo K, né? K vezes Q dividido por D. Cuidado para não confundir com o campo elétrico, é igual, né? Tipo assim, o D que não está ao quadrado. Mas aqui é K, K é do meio. O Q é a carga que está aqui no meio, dividido pela distância que eu estou dessa carga. Então, por exemplo, a 2 metros dessa carga, eu teria um certo potencial elétrico. Eu vou ter tantos joules para cada coulomb de carga que eu colocar ali. Vamos fingir que essa carga aqui, essa aqui, ela tenha 1 microcoulomb. Qual que é o potencial elétrico aqui desse pontinho? Aí você vai lá e faz a conta. O potencial elétrico desse ponto é K, que é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga central, que é 1 vezes 10 a menos 6, micro, 10 a menos 6, dividido por 2 metros, não tem ao quadrado. 9 vezes 1 é 9, dividido por 2 é 4,5. 10 a 9 com 10 a 6, eu poderia escrever assim. Então quer dizer que se eu colocar uma cargazinha aqui, ela vai receber 4,5 vezes 10 a 3 coulombs de carga. Joules por coulomb de carga. Se ela tiver 1 coulomb, ela recebe 4,5 vezes 10 a 3. Se ela tiver 2 coulombs, ela vai receber o dobro disso, 9 vezes 10 a 3. E se eu tiver, por exemplo, 4 metros de distância, ou seja, mais 2 metros, tiver nesse pontinho aqui, aqui eu estou a 2 mais 2 metros de distância. Bom, em vez de fazer essa conta com 2, você vai fazer essa conta com 4. E você vai ver que o potencial elétrico cai pela metade. 2,25 vezes 10 a 3 joules por coulomb. Quanto mais distante eu tiver daquela carga geradora, que é essa aqui, menor a energia que eu vou receber. Lógico, eu estou mais longe, ela não consegue me dar tanta energia. Então, é daí que vem aquela energia que uma carga tem para começar a ser atraída ou repelida, desse ponto. Não é do nada. Não é assim, ela vai começar a se mover e ela vai criar energia. Não pode, Energia não se cria. Tá? É dessa ideia aí do potencial elétrico. Agora, pensa só.
Esse pontinho aqui está a 2 metros de distância. Vamos falar isso, né? Esse pontinho aqui, ó, também está a 2 metros de distância. O lance é que uma carga pontual, esse pontinho aqui também está a 2 metros de distância. Quando uma carga é pontual, essa aqui também vai estar. Só que eu tenho vários 2 metros de distância em torno de uma carga. Não tem esse ponto está aqui a 2, esse está a 2, esse está a 2, esse está a 2. Eu tenho, na verdade, vários pontos, infinitos pontos, que estão a 2 metros de distância dessa carga, né? Eu tenho um círculo de pontos em volta dessa carga que sempre vão estar a 2 metros de distância dela. Concorda? Então, qualquer ponto, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, sempre vai estar a 2 metros de distância dessa carga. Né? Tudo bem. Então, se eu pegar um ponto aqui, ele também vai estar a 2 metros de distância. Aqui também, aqui também, aqui também. Então, eu tenho aqui o que a gente chama de uma superfície equipotencial. Todos os pontos que estão a 2 metros de distância dessa carga vão ter o mesmo potencial, porque essa carga gera o mesmo potencial em torno dela. Superfície equipotencial. Todos os pontos que estão a 4 metros de distância dessa carga, vou colocar de cá. Todos os pontos que estão a 4 metros de distância dessa carga vão ter o mesmo potencial também. Ó. Aqui. Ó. Por quê? Se eu olhar de cá, ó, aqui eu também tenho mais 2 metros de distância, e assim por diante. Então, eu tenho várias possibilidades de potencial elétrico, né? Dependendo aí da minha superfície equipotencial. Eu tenho várias superfícies equipotenciais. Existe também uma superfície equipotencial que está a 6 metros de distância dessa carga também, se eu quiser. Ó. A 7, tanto faz. Ó. Aqui está a 6 metros de distância da carga. Tá vendo? Mais 2 metros para cá. E qual que seria esse potencial elétrico a 6 metros de distância dessa carga? Pega ali e calcula. Só dividir por 6 esse aqui. Então, olha só. Qualquer ponto em cima desse primeiro círculo, que sempre vai estar a 2 metros de distância, vai ter 4.000, 4,5 vezes a 3, 4.500 joules por coulomb. Aqui eu vou ter 2.250 joules por coulomb. Aqui eu dividiria 9 por 6, que é 1,5, né? 1.500. Só que a gente não fica escrevendo joule por coulomb, tá? Física é preguiçoso. Então, 1 joule por coulomb, a gente escreve como se fosse 1 V. Volt. Então, aqui eu tenho 4.500 volts de potencial elétrico. 2.250 volts de potencial elétrico. É o volt mesmo da tomada, tá? 1.500 volts de potencial elétrico. Ok? Agora, deixa eu salvar isso aqui. Se essa carga fosse negativa, vamos supor que ela fosse menos 1 microcoulomb. Esse potencial seria negativo, esse potencial negativo, esse potencial negativo. Por quê? Porque aqui ó, entraria um sinal de negativo aqui também. Cadê?
O potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar, ele não é uma grandeza vetorial. Então, você não tem vetor, você desenha círculos em volta da carga para mostrar que você tem vários pontos que possuem o mesmo potencial. Mas você não vai desenhar assim, é um potencial para cá. Não, esse aqui é um potencial de aproximação. Não, não tem. Não tem vetor. O potencial elétrico é número. Tá? Então, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. E por isso ele pode ser positivo ou negativo. Grandezas vetoriais não podem ser positivas ou negativas. Mas tem um vetor negativo. Não. O negativo do vetor, ele é só para falar que ele é invertido. Ele não influencia no módulo do vetor. Tanto é que vetor tem módulo, e módulo é sempre positivo. Né? Agora, a grandeza escalar, ela pode ser negativa. É uma grandeza escalar. E, por isso, pode ser positivo ou negativo. Tá? A única diferença é que, em vez de colocar 4.500, você colocaria ali menos 4.500. Ok? Tudo bem? Agora pensa só, vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui uma coisa. Eu vou usar ali aquele desenho. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar aqui. Parece um alvo, né? O lado de cá eu vou deixar positivo e o lado de lá vai ficar negativo. Aqui vai ser os potenciais positivos. E o lado de cá são os potenciais negativos, tá? Os valores são os mesmos que a gente calculou antes. O que aconteceria se eu colocasse... Vou até diminuir isso aqui um pouquinho. Aí, tá vendo? O bom de aula virtual é isso aqui, ó. Se fosse um quadro, imagina a trabalheira que dava para eu desenhar isso aqui tudo e tal. E os alunos não curtem muito a aula virtual, né? De escola. Mas eu acho que para a salinha até funciona, né? Porque vocês não estão aqui obrigados, vocês estão aqui porque vocês querem, né? Na escola que é foda. Olha só. O que aconteceria se eu colocasse aqui uma carguinha de prova? Vamos colocar ela aqui. Uma carguinha de prova menos que. A carguinha está aqui. Ela é negativa. Carga positiva atrai carga negativa. Vocês concordam então que essa carguinha ela ia começar, igual eu falei, né? Coloca ela ali, ela vai querer vir na direção da carga positiva. Ela vai começar a andar na direção da carga positiva. Ela vai começar a vir para cá. Aí, quando eu coloco ela aqui, ela pode estar parada. Então, vamos colocar, a velocidade inicial dela aqui é 0. Mas quando ela passa por aqui, igual a gente já falou, ela adquire uma certa velocidade. Porque ela vai sendo atraída, vai atuando uma força sobre ela, ela vai acelerando. Então, a hora que ela passa por aqui, ela já tem uma certa velocidade. Esse vetorzão aqui é o vetor da velocidade dela. Por quê? Né? Por que ela ganha essa velocidade? Porque, olha só, ela estava em um potencial elétrico de 1.500 volts. E ela foi parar num potencial elétrico de 4.500 volts. E ela é negativa.
Toda vez que você colocar uma carga negativa próxima de uma outra carga e você tiver potenciais elétricos ali, a carga negativa ela vai começar a se mover na direção dos maiores potenciais, tá? As cargas negativas procuram os maiores potenciais. Se eu fizesse um experimento desse com uma carga positiva, imagina que aqui eu coloque uma carguinha de prova mais que positiva, mais que. Beleza, depois você volta, João. A Dona Maria tá te chamando, aposto, né? Se eu colocasse essa carga positiva ali, a carga que está próxima dela, essa aqui, ó, é positiva também. Então elas iam se repelir. Essa carga positiva ela ia começar a andar para cá. Vamos supor que a velocidade inicial dela aqui fosse 0, mas quando ela passasse por aqui, ó, por ela ser positiva, ela já teria uma certa velocidade. Ó. Então, aqui ela já adquiriria uma velocidade. As cargas negativas procuram, as cargas positivas procuram os menores potenciais. Ela estava no 4.500, foi parar no 1.500. As cargas positivas procuram os menores potenciais. Tudo que a positiva faz, né, a negativa faz ao contrário. Mas você pode também olhar só pelos sinais das cargas, uma repele a outra e assim por diante. Então, olha só, você está vendo que aqui eu deixei aqui do lado de cá os potenciais negativos? Imagina que aqui eu coloque uma carga positiva, uma carga de prova positiva. Ó, aqui é positiva. E na mesma superfície equipotencial, eu coloque uma carga negativa. Essa carga positiva, ela vai começar a andar para cá, ó. Ela vai querer vir para cá. Enquanto essa carga negativa, ela vai querer vir para cá. Ah, mas como assim? Ó, a positiva ela procura o menor potencial. Menos 4.500 é menor do que 2.250 negativo. E a carga negativa procura o maior potencial. Menos 1.500 é maior do que menos 2.250. Certo? Então, essa regra é sempre verdade. A positiva ela sempre vai andar procurando os menores potenciais. A negativa sempre procura os maiores potenciais. E se te perguntar assim, quanto de energia essa carga recebeu? Qual foi o trabalho realizado sobre essa carga? Tanto faz se ela é negativa ou positiva. Tá? Então, o trabalho realizado sobre uma carga, trabalho é quanto de energia a carga ganhou, tá? Ou perdeu. Trabalho significa isso, é variação de energia. Você vai pegar o potencial inicial dela, onde ela começou, subtrair o potencial final dela e multiplicar pelo valor da carga. Não é final menos inicial. Isso é sacanagem, né? Nessa parte aqui, ó, você faz o contrário. Você faz o inicial menos o final. A diferença de potencial, né, a famosa, esse termo aqui, ó, é a famosa DP. É a famosa diferença de potencial. Essa é a única, é o único momento em que você não é uma variação, é uma diferença. Então, a diferença ela é sempre a inicial menos a final. Tá? Então, por exemplo,
Qual que é a DDP para essa carga negativa? É 1.500 menos 4.500. Aqui eu tenho uma DDP de menos 3.000 volts. DDP inicial, 1.500. DDP final, 4.500. E qual que é a DDP para essa carga positiva? 4.500 menos 1.500 mais 3.000 volts. Tá vendo? A DDP para carga negativa é negativa. A DDP para carga positiva é positiva. Tá bom? Então, se te perguntar, ó, isso aqui chama trabalho, né? Mas trabalho significa variação de energia. Se te perguntar assim, qual que foi a variação de energia dessa carga quando ela foi de um tal lugar para tal lugar? É só aplicar isso aqui. Vou mostrar para vocês, quer ver? Vamos pegar um exercíciozinho aqui. Esse aqui. Deixa eu ver se esse aqui dá para... Parece complicadíssimo, né? Olha só. O próton movimenta-se em linha reta paralelamente às linhas de força de um campo elétrico. Né? Bababá, né? Olha só. Partindo do repouso, ele no ponto 1, então o próton estava aqui em repouso no ponto 1, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui. E somente sob a ação da força elétrica ele se percorre uma distância de 0,6 metros e passa pelo ponto 2. Então aqui estaria o ponto 2. Entre os pontos 1 e 2 há uma diferença de potencial de 32 volts. Então você poderia ter aqui, por exemplo, como 100 volts e aqui como 68 volts, por exemplo. A diferença é 32. Você poderia ter aqui como 40 volts e aqui como 8 volts. A diferença continua sendo 32. Então não importa. A DDP é de 32 volts. É isso que importa lá naquela fórmula, né? Considerando que a massa do próton é isso aqui e sua carga é isso aqui, assinale a alternativa que apresenta corretamente a velocidade do próton a passar pelo ponto 2. Primeira coisa, quanto de energia o próton recebe? É a DDP inicial menos a DDP final, vezes a carga dele. Bom, o próton vai receber a DDP de 32. Tá vendo? Não importa quanto que é o início e quanto que é o final, o que importa é a diferença. E a carga dele é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, é a carga do próton. Então, o trabalho que ele recebe, a energia que ele está recebendo, 32 vezes 1,6. Nem ideia e estou com preguiça de fazer de cabeça. 51,2. 51,2 vezes 10 a menos 19 é energia. Então, energia é sempre joules. Então, isso aqui, ó, é a energia recebida pelo próton. Por quê? Porque ele se movimentou entre dois potenciais elétricos. Que tipo de energia ele recebeu? Opa, tem velocidade? Então é energia cinética. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Quanto de energia ele recebeu? Opa, 51,2 vezes 10 a menos 19. Qual que é a massa do próton? 1,6 vezes 10 a menos 27. Vezes a velocidade ao quadrado dele, dividido por 2. Passo 2 multiplicando. 102,4 vezes 10 a menos 19. Tá? Esse 2 aqui eu passei para cá multiplicando. Então, vai ficar 102,4
vezes 10 a menos 19 é igual a 1,6 vezes 10 a menos 27 vezes v ao quadrado. Nota difícil. Não está difícil. Os números que estão difíceis. A física é fácil. A física ele recebeu uma energia por causa dessa diferença de potencial e essa energia virou energia cinética. Ponto. Essa é a física. O que a gente está fazendo aqui, ó, passar esse termo dividindo e tal, é tudo matemática. Então tem que prestar muita atenção, porque muito aluno e aluna tem déficit na matemática. E aí isso causa problemas na física. Não tem como uma pessoa querer ir bem na física. Estou fazendo a divisão aqui, ó, 64. Então, 102,4 dividido por 1,6 é 64. Não tem como a pessoa ir bem na física tendo déficit na matemática. Pelo menos conta ela tem que saber fazer, porque física tem conta. 10 a menos 19 com 10 a menos 27 é 10 a 8, porque é o de cima, que é menos 19, menos o de baixo, que é negativo. Então, menos 19 com menos, aqui tem joguinho de sinal, né? Menos 19 com mais 27 é 8, igual a v ao quadrado. Passa aqui, raiz quadrada de 64 vezes 10 a 8 é igual à velocidade do próton. Então, a velocidade do próton é 8 vezes 10 a 4 metros por segundo. Se não tivesse visto o que era a diferença de potencial, você nunca ia resolver essa questão, que é uma coisa muito específica, né? Mas, então, uma molécula, uma partícula carregada, ela se move entre diferenças de potenciais. É uma maneira de você explicar o movimento das partículas, né? Ah, por que ela se move? Você pode explicar falando que tem uma força elétrica empurrando ela, ou você pode falar também que existe uma diferença de potencial que faz ela se mover. São explicações diferentes para uma mesma coisa. Tá bom? Tranquilo? Então, galera, ó, tem vários exercícios para vocês tentarem aí. Vão mandando as dúvidas no grupo. Tá bom? E aí, esse sábado a gente tem aula. Tá? Não se esqueçam disso. Às 10 horas, nesse sábado, nós temos aula. E a gente vai falar, tem que olhar lá no cronograma, a gente vai falar de coisas importantes. Tá? Tem que olhar no cronograma o que é. Então, um abraço para vocês, gente. Até a nossa próxima aula. Fiquem com os deuses. Até mais, gente. Tchauzinho.